Bom dia a todos. A gente fica muito feliz com a presença de cada um que está nos acompanhando pelo Zoom e pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Adriele, eu tenho 24 anos, eu moro em Cotia, sou formada em comunicação social e sempre tive envolvimento com as organizações, né? Já atuei tanto como voluntária quanto profissional também. Aí, nesse bate-papo de hoje, a gente vai ter a presença da Valdete, que você já conhece, a Corine, que elas fazem parte da coordenação internacional do Milonga. O Vilmar, que é um jovem sociólogo que faz experiência de Milonga na Bolívia e na Argentina, ele já fez nos dois países. E como a gente viu no título desse evento, hoje a gente gostaria de partilhar com vocês a proposta do Milonga, né? Que é esse programa internacional de voluntariado, que este ano celebra 5 anos. Então, né, desde o seu nascimento. Então, é uma proposta, assim, de formação para jovens, né, que querem entrar em ação no campo social e para a ONG, que precisa e quer oferecer esse percurso mesmo de voluntariado na sua localidade. Então, hoje, a gente gostaria de dar uma atenção em particular para alguns aspectos desse voluntariado internacional, né, porque nesse contexto e nessa realidade que a gente está atualmente, como o voluntariado é também um caminho para poder implementar essa cidadania global, durante essa hora que a gente vai seguir, a gente vai ter também alguns testemunhos dos voluntários de outros países que fizeram a experiência maravilhosa aqui no Brasil. Então, agora eu passo a palavra para o Vilmar, que já fez a introdução com a gente, né? A gente agradece, para contar um pouquinho desse contexto, né? E como tem sido esse período de voluntariado em geral e no Milonga, que começou, né, desde que começou a pandemia. Conta para a gente, Vilmar, um pouquinho como tem sido. Olá, Drica, bom dia, né? Drica e eu nos conhecemos, somos amigos do Milonga, né? A Drica é uma amiga do Milonga, né? Um bom dia a todos, né, que estão presentes aqui conosco. É sempre uma alegria estar compartilhando as experiências do Milonga, né? É um programa realmente que tem um atributo que vai muito mais do que o simples trabalho voluntário, né? É um processo formativo que envolve uma série de características, né, que são extremamente positivas para nesses tempos, né, de mudanças que são tão necessárias. Bem, né, meu nome é Vilmar, eu tenho 35 anos, eu sou sociólogo, professor de sociologia, trabalho também com projetos sociais e culturais, né, como formação, e atualmente faço mestrado em psicologia social, e eu já tenho essa questão da cultura voluntária já há alguns anos na minha vida, desde 15 anos faço trabalho voluntário, né? Meu primeiro trabalho voluntário foi auxiliando crianças de do bairro periférico, aqui onde meus pais moram, com a questão do apoio escolar. Então, assim, né, é sempre um presente, é sempre um processo construtivo, né? E uma coisa que eu sempre comento aqui com todos, né, o Milonga tem uma característica muito sutil, muito própria desse processo de voluntariado e muito linda também, né? E a gente vai estar compartilhando um pouquinho aqui com vocês, né? Primeiramente, a gente trouxe aqui, né, o que é o Milonga, né? O Milonga é um programa que faz parte do United World Project, onde os jovens podem escolher como e quando agir. É uma ponte que conecta o desejo dos jovens de doar-se às necessidades das ONGs, cujo objetivo é contribuir para transformar as realidades de desigualdades e fraternidade universal por meio da ação social. A proposta do Milonga não é apenas um apelo à ação, mas também uma forma de formação social que permite aos jovens não só ter uma experiência de intercâmbio, interculturalidade e reciprocidade, mas também adquirir ferramentas para as futuras ações do qual irão participar. Isso parece uma coisa clichê, assim, né? Mas é uma coisa que realmente no Milonga é um processo muito respeitado, né? Essa doação que a gente faz através desse trabalho voluntário, ele vai muito ao encontro daquilo que a gente pode oferecer, daquilo que a gente tem condições de oferecer, né? Então, ou seja, não é só um trabalho que eu, Vilmar, oferto para a ONG, né? A ONG também entra em contato, em sintonia com os meus desejos, com as minhas vontades, com as minhas necessidades, né? Todos nós somos humanos, todos nós temos desejos, necessidades, escolhas. Então, é uma proposta, né, que ela vai fazendo esse link com o que eu quero e o que
o que aquela ONG necessita, né? A experiência que eu tive na Bolívia, né? Fiquei durante 5 meses trabalhando com um projeto que chama Centro Rincón de Luz, que é uma casa de apoio escolar que atende crianças da periferia de Cochabamba, que é uma cidade da Bolívia, né? É um dos projetos que o Milonga trabalha. E nessa oportunidade de estar na Bolívia, né? Eles conversando com a Vicky, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer aqui, por eu ter essa atuação mais profissional, eu fui muito com esse intuito, né, de estar fazendo, chegar lá, eu quero utilizar todos esses aprendizados, colocar essas coisas todas em práticas, o que aconteceu, mas também, né, veio aquela necessidade que era própria da própria ONG. E assim a gente foi fazendo esse processo de construção entre o que era o desejo deles e o que era o meu desejo, e assim, foi a experiência mais fantástica da minha vida, né? Acho que eu já... Opa, perdão aqui. Foi a experiência mais fantástica da minha vida. Espera só um pouquinho, gente, que passou demais aqui. Então, né, a gente vai trazer hoje um pouquinho de como que tem acontecido essas ações em tempo de pandemia. A gente sabe que os projetos presenciais, eles seguem suspensos, né, por conta da pandemia, por conta de tudo, mas o trabalho voluntário não para. Antes de começar aqui, né, quem teve a oportunidade de chegar um pouquinho mais cedo, já compartilhávamos com alguns de vocês, né, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nesse período pandêmico, né, principalmente em relação à questão da assistência social, visto o contexto econômico brasileiro, que segue bem problemático, né, e a gente sabe que aqui é um país que passa por essas dificuldades, né, então a gente vem trazer hoje um pouquinho de como está se passando esse processo de voluntariado nesse período pandêmico. A pandemia trouxe um contexto ainda mais complexo para gerações mais jovens. Somos chamados a enfrentar e superar os diversos desafios globais, mudanças climáticas, migrações, utilizando nossas habilidades e resiliência. A pandemia limitou severamente nossas ações. Só um minuto que eu não consigo ler aqui. Está um pouquinho na frente do... Alguém pode terminar a leitura, que tem só um pedacinho que eu não consigo ler, porque está o link do... Pode, Drica, por favor? Sim. A pandemia trouxe um contexto ainda mais complexo para gerações mais jovens. Somos chamados a enfrentar e superar os diversos desafios globais, mudança climática, migração, desigualdade, utilizando nossas habilidades de liderança e resiliência. A pandemia limitou severamente nossas ações, mas o movimento dos focolares se transformou e buscou responder a esse desafio junto com a gente. Sim, é isso, né? Não dá para parar, né? Não dá para parar o voluntariado, não dá para parar essas experiências de encontro por conta da pandemia. Então, o que a gente faz, né? Essa capacidade que nós humanos somos, né? Que nos difere dos outros seres vivos, que é essa capacidade de adaptação. Então, assim também foi o Milonga nesse processo de pandemia. Né? Só alguns dados aqui para a gente entender um pouquinho como que ficou essa questão de responder essa emergência do Covid, né? A gente fez uma pesquisa, né? Essa pesquisa é da fonte de Cooperação Aberta, e ela traz alguns dados dessas mudanças decorrentes por conta da pandemia. Né? As ONGs que tiveram que fazer uma reorganização do espaço e atividades laborais foram 70%, tiveram que mudar sua forma de ação, né? Aceleração da transformação digital, 50%, né? Passar a fazer esse trabalho através das redes sociais, né? Um pouquinho isso que a gente também está fazendo aqui agora. Mudança na forma como as atividades eram realizadas, 63%, né? Tiveram que se reorganizar enquanto trabalho, enquanto atividade, para poder atender essa nova demanda, né, de privação que a própria pandemia nos traz. Né? E automaticamente, né, a pandemia tem muitos aspectos negativos, mas também tem alguns aspectos positivos, né? Inclusive, a gente teve uma oportunidade, né, de se envolver mais com os projetos. Uma vez que a pandemia traz uma série de consequências para a vida das pessoas, né? Muitas pessoas antes trabalhavam, saíam, agora estão mais em casa, até mesmo a questão do acesso à informação, ela passa a ser de uma forma diferenciada. Então, mais pessoas também tiveram esse intuito de estar fazendo esse processo de doação, de estar fazendo esse processo de entrada nessa cultura do voluntariado, né? E se a gente percebe aqui pelo gráficozinho, ele vinha, né, até o ano de 2020,
ali entre praticamente instável, né, e depois ele tem um pico em 2020, né, fruto de todo esse envolvimento dessas novas pessoas com a cultura voluntariada, do voluntariado, né. E na América Latina, né, trazendo um pouquinho mais desse panorama geográfico aqui mais próximo da gente, a América Latina ela também se reinventou, né, os países os países da América se reordenaram, né, inclusive a ONG que eu tive presente lá na Bolívia também se adaptou a esse trabalho, depois vou trazer um pouquinho rápido da experiência deles, e por meio de uma pesquisa com 7 mil jovens da região da América Latina e Caribe, constatou-se que 50% dos participantes aderiram ou promoveram ações de liderança online em resposta à emergência em seus próprios países. Ou seja, a América Latina se modificou para poder estar dando conta desse novo processo de voluntariado, né, que não pode ser mais presencial. Né? A gente sabe que é ótimo estar ali na ONG, estar envolvido com as pessoas, estar envolvido diretamente com as pessoas que são assistidas por esses espaços, mas, em decorrência, né, do período pandêmico, de tudo que surgiu em consequência dele, houve toda uma reelaboração. E se a gente pensa que, né, 50% desses 7 mil jovens, ou seja, 3.500, aderiram a algum tipo de prática voluntária, né, chega a dar uma esperança agradável no coração, né? Então, vamos trazer um pouquinho agora, né, de como foram essas experiências, algumas dessas experiências na América Latina. Né? Na Bolívia teve essa iniciativa que chama Mi Casa Sem Violência, Família Segura, que são centrais de escuta telefônica, né, onde as pessoas ligam e contam como estão passando esses desafios de viver a pandemia, como elas estão se adaptando a esse novo momento, né? É um serviço que conta com presença de voluntários, que é um serviço de escuta, né? No começo a gente conversava um pouquinho essa questão de trabalhar com pessoas, esse momento escuta, ele é fundamental, né? E se a gente não está presencialmente, então vamos tentar criar uma nova forma de fazer esse presente, de fazer esse escuta, né? Então esse foi um projeto também muito interessante que saiu na Bolívia. No Peru, eu esqueci o nome do projeto, mas eles criaram também uma rede de saúde para monitorar a saúde do idoso na era da pandemia, né? A gente sabe que os idosos, eles são os que, de uma forma geral, são um dos mais afetados, né, por conta de serem os maiores, aqueles que têm mais chance, né, de virem a óbito com Covid, então se isolaram, muitas pessoas perderam o contato com família, esse contato mais presencial, e os idosos, né, como a gente já conversava aqui, teve uma pessoa contando um pouquinho da experiência, eles já são pessoas que naturalmente são um pouco segregadas, né, ficam um pouco à margem da sociedade. Então, foi um trabalho também bem lindo criado nesse momento de pandemia para poder fazer esse atendimento nesse momento tão complicado. Né? Essa iniciativa também é muito show, né? Chama Um Dia para Doar, é uma ação que acontece globalmente em 70 países, e a ideia é envolver o maior número possível de pessoas no dia 1º de dezembro, para se doar em prol dos outros, né? Às vezes a gente tem essa noção que o voluntariado é aquela coisa que você precisa estar ali totalmente envolvido, doando praticamente todo o seu tempo, e na verdade não é. Um dia que a gente separa do nosso ano, né, para fazer algum tipo de doação em prol do outro, já é considerado uma ação voluntária, e isso tem um impacto que é incomensurável, a gente não consegue estabelecer, mas, né, essa também é uma alternativa de voluntariado que surgiu nesses tempos de pandemia. Aí a gente pode, né, vocês aí agora que estão conhecendo um pouquinho mais dessa cultura do Milonga, né, desse processo de estar junto com o Milonga, como que eu, né, aí da minha casa, nesse momento pandêmico, não posso sair, Vilmar, moro com a minha avó, estou protegendo ela o tempo todo, moro com os meus pais, enfim. Há outras possibilidades de estar se fazendo voluntariado? Com toda certeza, né? E a gente aqui trouxe hoje alguns insights, né, para vocês já irem pensando e trabalhando essas ideias, né? Participando de cursos de treinamento online e aplicar na realidade. Essa é uma possibilidade também, né? Os cursos online, as aulas online viraram realmente uma prática do nosso dia a dia, então a gente pode também estar já construindo esse processo, né? Entrando em contato. Eu acredito que vocês já né, como já estamos no 3º dia, né, já estão buscando um pouquinho das informações das ONGs, né? Qual trabalhos elas desenvolvem, que tipo de ação elas pretendem encontrar. Então, né, se eu tenho vontade de ir para algum lugar
e se eu já sei qual é o tipo de trabalho que é desenvolvido lá, eu já posso me preparando aqui nesse tempo de treinamento, nesse tempo de período online, para estar acessando esse trabalho e estar realizando ele da melhor forma possível. Adquirindo habilidades para ser uma pessoa ativa, onde você irá atuar. Isso é fundamental, né? Muitas vezes a gente tem essa ideia de, igual eu sou um sociólogo, eu vou querer trabalhar exatamente com sociologia ou com a questão mais da administração dos projetos, mas não é isso, né? Quando a gente se doa para um projeto social, são muitas as nossas habilidades, nós não temos somente umas habilidades, não são só as nossas habilidades educacionais, nós temos uma série de outras habilidades, e elas também podem ser incluídas nesse processo de construção, né? Então, assim, já vamos vendo aquilo que a gente tem facilidade, aquilo que me é agradável de fazer, né? E não só adquirindo essa habilidade também, mas como aperfeiçoando. Eu acho que é até uma palavra que vai ao encontro, vai mais ao encontro desse tópico, né? Conhecer atividades voluntárias, assim como a cultura do voluntariado de forma online, que é isso aqui, né, que a gente está fazendo hoje, né? Conhecendo um pouquinho como funciona a cultura do voluntariado, entendendo como se dá esse processo, né? E, ao mesmo tempo, também conhecendo as instituições, né? Conhecendo como é a cultura delas, de que forma elas trabalham, né? Principalmente quando a gente pensa na questão de um voluntariado internacional, né? A gente tem que estar conectado com toda essa parte cultural, com toda essa parte social, né? Eu sou uma pessoa, não sei se já deu para perceber, mas falo bastante, sou bastante agitado, e quando fui para a Bolívia, eles são pessoas bem mais sérias, são pessoas bem mais introvertidas, mas então, assim, a gente também precisa estar fazendo esse caminho do meio, né? Eu levo esse meu jeito extrovertido e ele também entregam a introversão deles, que é super importante, e a gente vai fazendo essa troca, e é um processo lindo e extremamente rico, né? E conhecer a cultura e particularidades dos projetos, que é mais ou menos isso que eu estou falando, né? Entender o que é esse projeto, em que lugar ele está, né? Que tipo de pessoa ele atende, quais são as finalidades desse projeto, e isso, né, pela própria página do Milonga, a gente já consegue ter acesso a esses vários tipos de informação. Né, uma frase que contempla um pouco desse momento, né, que a gente gosta bastante lá no Milonga, sonhei que a vida é alegria, acordei e vi que a vida é serviço, eu servi e vi que há alegria em servir. Rabindranath Tagore, né? Então, acho que é bem isso mesmo, né? A gente se sonha, se doa, o sonho se materializa e, na verdade, é a gente que tem uma transformação, é a gente que se beneficia desse momento. Né? Então, a questão do Milonga, já falei um pouquinho, né? Qual que é essa proposta? É uma proposta, né, do United World Project, onde o jovem pode escolher como ele vai agir nessas ações. Né? A proposta do Milonga não vai só por esse apelo social, mas permite esse encontro. Eu gosto muito dessa palavra quando eu falo do Milonga. O Milonga é um encontro. Né? Eu, enquanto Vilmar, a ONG, enquanto serviço, a gente se encontra e ali nasce uma relação de amor, uma relação de fraternidade, de carinho, que é, assim, extremamente fantástica. Né? Então, pessoal, é um pouquinho isso, né, que eu queria trazer para vocês aqui hoje, contar um pouquinho dessa experiência, né, de voluntariar-se internacionalmente. Né? Eu sigo aqui em processo com vocês, esse processo é um processo de construção, né, e que vocês, né, conheçam realmente o que eu posso. Eu acho que esse espaço agora é precisamente esse, né, que a gente possa conhecer, que a gente possa interagir, que as dúvidas venham à tona, e que essa equipe maravilhosa, que é o Milonga, que vai estar aí de braços abertos para receber vocês, inclusive eu também, que eu também sou um milonguiano, né, faço parte desse processo. Obrigada aí, Vilmar, foi ótima a tua apresentação. E vamos colocar um pouquinho também da realidade do Milonga, como nasceu, né, porque muitos perguntam, mas o que é realmente esse Milonga? Então, o Milonga é um programa oficial do Movimento dos Focolares, um programa que nasceu em 2016 e é uma experiência piloto ainda na América Latina, então muito recente. O programa Milonga é coordenado pela Humanidade Nova, a ONG que representa o movimento dos focolares junto à ONU. Milonga é uma sigla que significa 1000 ONGs em ação. Como alguns de vocês sabem, é também um tipo de dança, um ritmo, é o resultado de intercâmbio cultural, que é uma das principais dimensões do programa.
O Milonga faz parte da oferta educacional e íntegra do movimento dos focolares. E, de fato, contribui através de experiências de serviço dos jovens, gerando fragmentos de fraternidade que compõem o mosaico do projeto Mundo Unido. É também uma das várias expressões da fase do Dare to Care, nessa Semana Mundo Unido, né? Ouvimos muito falar do Dare to Care, e oferece sua contribuição para enfrentar os desafios da Agenda 2030. Até o momento, mais de 160 voluntários participaram, sendo que 15% dos participantes não faziam parte do movimento dos focolares. Hoje temos 15 destinos ativos nas obras sociais, inspiradas no carisma do movimento dos focolares. O programa está em processo de fortalecimento dos destinos, um processo afetado pela pandemia, mas planejamos para 2022 abrir novos destinos, em particular na Ásia e na África. Neste momento, estamos trabalhando para realizar também uma proposta de voluntariado online, porque por conta da pandemia ainda não é possível fazer voluntariado presencial. No nosso site www.milongaproject.org, vocês vão encontrar uma descrição de cada associação com o tipo de serviço requerido. O programa almeja transmitir valores. Por este motivo, existem também objetivos de aprendizagem de soft skills, ou seja, competências humanas, para passar da simples solidariedade à autêntica fraternidade. É necessário aprender a viver certos valores, como a gratuidade, a empatia, a interculturalidade. Por essa razão, os voluntários são solicitados a realizar certas ações durante sua estadia para demonstrar que desenvolveram essas habilidades. Mas vamos deixar a palavra aos jovens para nos contar como viveram estes valores durante as suas experiências de voluntariado. Toca você, Adriele, você conheceu alguns voluntários, né, que estiveram aqui conosco? Sim, isso mesmo. E aí, pessoal, antes de eu dar continuidade com a minha experiência, eu vou compartilhar com vocês o vídeo da Giovanna, da Itália. Que nós... Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Giovanna, sono una ragazza albanese di 25 anni, però vivo in Italia ormai da tantissimo tempo, da 15 anni. Vivo in una città che si chiama Perugia e sto studiando scienze dell'educazione, quest'estate mi laureo e sono qua per raccontarvi un po' quella che è stata la mia esperienza, un po' fuori dal normale, però ugualmente bella e intensa. Ho conosciuto il progetto Milonga all'incirca 2 anni fa, era un'estate in cui stavo cercando un'esperienza da fare, un'esperienza che potesse mettere in gioco quelle che sono le mie competenze, le mie capacità e allo stesso tempo farmi incontrare delle nuove culture. Proprio il mio percorso di studi mi porta a fare questo, ad avere questo desiderio di incontrare molte persone, di poter essere utile, aiutare qualcuno, quindi mettere, diciamo, a disposizione me stessa e le mie competenze per qualcun altro. E partendo quindi da questo grande desiderio ho iniziato una piccola ricerca su internet, ho incontrato subito il progetto Milonga e da lì mi si è aperto veramente un mondo, fino ad arrivare a entrare in contatto con Vau, la nostra mitica tutor che ci ha seguito in questo lungo anno e ci è sempre stata vicino su tutto, ha sempre risposto a tutti i nostri dubbi e le nostre domande e in questo percorso, insomma, percorso di conoscenza prima di tutto di quello che fossero i nostri reali desideri e durante questo percorso ho conosciuto un'altra volontaria che aveva le mie stesse esigenze, i miei stessi desideri, eravamo quindi con una stessa visione in comune e questa ragazza si chiama Antonella, lei è argentina e da qua è nato un legame che davvero non so spiegare, è un legame unico, un legame che altrimenti non si sarebbe potuto creare,
che penso che sia una delle cose più belle che mi abbia dato il progetto Milonga, queste due persone che ho conosciuto e che tuttora sono nella mia vita, e con questa grande gioia nel cuore di questo incontro, di questa nuova esperienza che saremmo dovuti andare a fare, abbiamo subito prenotato i biglietti. E la nostra esperienza sarebbe dovuta a prendere vita l'estate scorsa, tra luglio, agosto e settembre, quindi del 2020, e abbiamo iniziato proprio anche il percorso di conoscenza, il percorso di accompagnamento di quello che doveva essere il progetto, di quello che avremmo dovuto fare concretamente. Fino a che nel marzo scorso è successo quello che sappiamo tutti, che il Covid non ha permesso più questo progetto. Abbiamo dovuto rimandare a non si sa quando, si spera il prima possibile. Però ci ha provocato veramente un grande dolore, perché ci sentivamo entrambe pronte a fare questa esperienza, però dopo un momento iniziale di delusione abbiamo comunque cercato di fare qualcosa con quello che potevamo, con quello che erano i nostri strumenti. Abbiamo quindi ideato insieme a Vau, insieme a Antonella e gli altri responsabili della Casa do Menor. Io non vi ho detto dove sarei dovuta andare a Fortaleza, la Casa do Menor, insieme ad Antonella ovviamente, e con i bambini, con i ragazzi della Casa do Menor e con Antonella, Vau e i responsabili della struttura abbiamo iniziato un volontariato online che è stata un'esperienza breve ma veramente intensa e veramente unica. Quando ci hanno proposto questa cosa all'inizio a me sembrava una follia, ma come si può fare un volontariato online, ma cosa vorrà mai dire? Noi abbiamo raccolto questa sfida, io e Antonella insieme a Vau, e abbiamo creato dei vari incontri nel 2020, abbiamo iniziato, se non sbaglio, da settembre fino a dicembre, e abbiamo fatto un incontro al mese in cui abbiamo conosciuto i ragazzi, ci siamo fatte conoscere dai ragazzi, da un piccolo gruppetto, creando delle attività durante le quali c'era uno scambio culturale, uno scambio interpersonale, in cui noi abbiamo fatto vedere quello che siamo noi e quello che avremmo potuto fare, anzi che faremo quando saremo insieme, quindi giocare con i ragazzi, parlare di tante cose, e allo stesso tempo abbiamo iniziato a conoscere un po' i ragazzi con i quali sicuramente entreremo in contatto. Descrivere a parole quello che si vive in un percorso simile vi assicuro che è molto difficile, perché la ricchezza è tanta, il riscontro che arriva indietro è veramente tantissimo, e penso che siano esperienze da fare nel concreto, non senza troppe parole, senza troppi discorsi dietro, ma proprio da fare. E se sentite dentro di voi questa esigenza, e se avete qualcosa, se pensate di avere qualcosa da donare, da mettere a disposizione degli altri, del singolo, di un gruppo, di una struttura, fatelo, seguite questo desiderio, perché veramente vi ripagherà di tutto. E grazie per avermi ascoltata, spero di avervi dato qualche spunto importante, di avervi aiutato comunque a chiarire qualche dubbio, qualche desiderio, e vi auguro un grandissimo in bocca al lupo, vi mando un grande bacio. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Fantástica a experiência dela também, né? Muito obrigada, Giovana, também por compartilhar. Sensacional. Vamos lá, né? Então, muito top, né? Esse histórico todo, esse ano comemorando 5 anos do Milonga. Eu ainda não fiz voluntariado Milonga, acreditem. Mas eu me sinto, assim, parte dessa aventura, né? Eu vou até contar um pouquinho como conheci o projeto, de forma bem breve, né? Que eu trabalhava já numa organização social, uma amiga minha me apresentou o Movimento dos Socolares e a Escola de Jovens por um Mundo Unido, que é também um trabalho de voluntariado, né? É uma formação que dura 6 meses, e ao longo desse tempo que eu tive aqui, eu conheci esses jovens, né? Dos jovens que participaram do Milonga, inclusive o Vilmar, um querido, que também foi um presente, assim como a Giovana ganhou alguns, também ganhei os meus,
que eu conheci alguns jovens que participaram do Milonga durante o tempo que eu estava fazendo a minha formação como voluntária também da EJMU, né? Então, assim, como que se deu, né? Como que eu conheci? Eu já estava formada na faculdade, eu já tinha feito alguns cursos profissionalizantes, também já tinha feito outros cursos complementares, mas ainda assim eu sentia que faltava alguma coisa, né? Foi aí quando essa minha amiga me apresentou a EJMU, que é a Escola de Jovens por um Mundo Unido, e eu senti assim que foi um atendimento de Deus aos meus pedidos, né? E aí eu fiz a entrevista com a Val, que é a nossa responsável, que vocês já conhecem. Aí depois que eu fiz a entrevista, passei, eu vim morar aqui na Mariápolis Gineta, que fica em Vargem Grande Paulista, inclusive os jovens que estavam com a gente no primeiro encontro, lembram, né, que a gente apresentou, e fica aqui, que fica em Vargem Grande, e assim, foi uma das melhores experiências da minha vida, né? Então aqui, além dos jovens do Brasil, como o Vilmar que que eu conheci outros, assim, de diversas nacionalidades, e a gente compartilhou, assim, muitos momentos, muitos aprendizados. Durante o meu processo, eu trabalhei na SMF, que é a Sociedade de Movimento dos Focolares, que é uma das organizações mantenedora do Projeto Milonga, tá? Então, assim, tem essa convivência na comunidade, teve essa minha doação para o projeto, e aí a gente teve durante o meu projeto, eu compartilhei esse momento com os outros projetos, com os outros jovens que participavam de outros projetos. Então, assim, o jovem que vem e participa do Milonga, ele convive sim, né, com outros jovens que fazem Milonga, convive com as crianças, convive com a pessoa do projeto que ele se dedica, mas ele também tem esse vínculo com os outros projetos, né? Então, assim, foi uma experiência realmente incrível. A Jennifer, também, que é uma jovem do Peru, vai contar para a gente um pouquinho de como foi para ela morar nessa comunidade. Nós não nos conhecemos, né, pessoalmente, porque ela fez um período, eu fiz em outro, mas ela também vai contar como que foi morar na comunidade aqui da Mariápolis Gineta e fazer a sua experiência no Projeto Milonga. Hola, mi nombre es Jennifer y soy de Perú. Hice la experiencia de Milonga Brasil. Bueno, antes de venir a Brasil y a escuchar de Milonga no sabía nada. La primera vez que escuché de este programa fue a través de una profesora en una clase. Y bueno, estaba buscando antes un proyecto donde poder hacer voluntariado y poder desarrollar mis habilidades. Y cuando me hablaron de Milonga y me interesé mucho en este proyecto. Bueno, cuando llegué aquí a Brasil no tenía expectativas tampoco, no sabía cómo era vivir en la Mariápolis, porque fue la primera vez que había escuchado sobre esto. Sin embargo, vine para aprender y creo que lo más importante es eso, venir con una mente abierta, dispuesta a aprender, y mis expectativas fueron incluso más allá. Fue una experiencia muy bonita. Al llegar, las personas fueron muy amables, muy cálidas. El trabajo que hacen es muy significativo con las personas en los dos proyectos que trabajé. Mi trabajo se enfocó mucho en captación de recursos para poder ayudar a las personas y poder ayudarlos con fondos en los proyectos que tienen. El haber visitado los proyectos me inspiró mucho a seguir con mi trabajo, porque el impacto que hacen se ve con las personas que trabajan, en los proyectos que están, con los niños. Es muy bonito. La vida aquí en la Mariápolis para mí fue muy bonita. Las personas, sentí que estaba en familia, porque el mismo sentir de trabajar por un bien común, que es el amor a las personas, buscar contribuir un poco a que tengamos un mundo mejor, eso creo que encontré en común con ellos y me gustó mucho este tiempo aquí. También es muy importante como dije, estar abierto a aprender, porque esto no es solo un voluntario, sino un voluntariado común, es un voluntariado educativo donde ellos se preocupan mucho por que también tú te realices, para que puedas conocer tus habilidades, puedas desarrollarte personalmente. Me ayudó mucho, llevo muchas experiencias, recuerdos de esta experiencia. En los poquitos 2 meses que estuve aquí, siento que contribuí mucho en la organización, en su planeamiento, en su misión. Pero también siento que he aprendido mucho de mí misma, que he encontrado
cosas y he encontrado amigos con los que sé que puedo contar siempre. Recomendaría esa experiencia porque fue una experiencia muy enriquecedora para mí, y si no están seguros que se lancen porque de eso se trata. Yo no sabía mucho de cómo sería mi vida aquí en Brasil, sin embargo me atreví y creo que nunca me voy a arrepentir de eso y estoy lleno con bonitos recuerdos. Entonces si quieren seguir con Milonga, solo háganlo. Sensacional, né? Sensacional. Aí eu vou contar um pouquinho, né, que assim, no período que eu fiz a escola, aqui foi um dos momentos, né, que eu estava pensando um pouquinho para poder compartilhar com vocês, né, a questão do voluntariado também. Então, um momento muito marcante foi a visita à Fazenda da Esperança. Quem também esteve com a gente no primeiro encontro, o Lucas contou para gente, ele apresentou, ele que é um voluntário lá, já está lá há alguns anos, contou para a gente um pouquinho, que é uma comunidade terapêutica que auxilia na recuperação de pessoas que buscam a libertação dos seus vícios, principalmente o álcool e a droga, né? Então, assim, lá a gente conheceu histórias lindas de superação, a gente viu na prática, né, o quanto cada voluntário que vive lá e contribui para o bem e para a salvação de uma vida, até mesmo para uma família inteira. A gente viu vários relatos, assim, né, de uma esperança que nunca morre, né? Então, assim, sempre contando com a colaboração de voluntários que acolhem e que se entregam, assim, né? Porque ser voluntário é isso, se entregar por amor mesmo. Então, assim, foi uma experiência que ressignificou muito das minhas crenças, né? Pessoais que eu tinha realmente, como ela disse pra gente, né? Às vezes a gente não sabe muito o que espera, a gente fica com aquela expectativa, a gente não sabe o que vem, mas, assim, é surpreendente, né? Aí uma amiga minha que chama Celeste, ela é da Argentina, que eu conheci também, eu fazia a IJMU, a Escola de Jovens, ela fazia o Milonga e nós fomos juntas, né, junto com os outros jovens também que participavam do voluntariado, conhecer a Fazenda da Esperança. Então, assim, ela esteve comigo a todo momento, né, e foi o mais mágico, assim, a gente poder compartilhar, conversar a respeito dessas vivências. Eu acho que, assim, uma verdadeira comunhão, né? Se tivesse alguma definição possível, né, que é realmente impossível de resumir, como a Giovana falou pra gente, é impossível resumir em palavras, mas, ao meu ver, assim, o que mais se aproxima seria isso, né? Uma das definições, talvez fosse possível, seria isso, essa comunhão mesmo, né? A convivência com os demais jovens proporciona pra gente um crescimento, assim, muito grande, tanto pessoal quanto profissional. E durante a formação, a gente teve a oportunidade de conhecer os outros, né? Conhecer outras culturas e também conhecer a nós mesmos, né? Tem essa reflexão quando a gente é colocado de frente com outros. Então, assim, durante o voluntariado, a gente se depara muito com os nossos limites, né? Então, se a gente se permite, como a Jennifer trouxe, se a gente se permite, se a gente está aberto, né? Se a gente vai atrás, a gente realmente tem muito mais a receber do que a oferecer como voluntário, né? Então, lembrando sempre que é um processo, então, assim, vivendo um dia de cada vez, buscando estar disponível, eu acho que isso é o mais importante, né? Quando a gente se compromete com o voluntariado, o Vilmar trouxe, que foi muito importante, tem esse voluntariado de um dia que a gente vai se dedica, se não pode dedicar 3 meses, doa 2 horas, uma conversa, um diálogo, mas o que o Milonga proporciona é uma imersão mesmo, né? Então, vai muito da nossa disposição de se entregar e participar. Então, além disso, por isso, né, eu me senti, assim, honrada em poder fazer parte desse projeto, que busca a unidade, que busca criar um mundo melhor. Eu acho que a gente, enquanto jovens, né, a gente ainda tem esse anseio, assim, muito vivo, muito gritante dentro da gente, e o Milonga não deixa nada decepcionar nesse sentido, pelo contrário, tanto o Milonga quanto a IJMU que foi que eu participei, assim, superou minhas expectativas, assim, foi uma honra gigantesca, e o quanto que eu aprendi e continuo aprendendo, né, continua repercutindo. Minha experiência foi no ano de 2019, mas ainda assim está muito viva, né, que a gente se entrega e a gente aprende os meus presentes também, que eu levo para a vida. Então, vamos conhecer um pouquinho também os 2 jovens que eu conheci durante o meu processo, e eles vão contar. Eles vieram de países diferentes, o Peter e o Gabriele, e eles fizeram uma experiência muito bacana também aqui no Brasil. Vamos conhecê-los.
pessoal, eu sou o Gabriel, tenho 20 anos, moro na Itália, na Arezzo, uma cidade perto da Florença e da Loppiano. E desculpa por o meu português, porque depois de um ano sem prática está um pouco ruim, mas assim, quero contar um pouco da minha experiência do ano passado no Brasil com o projeto Milonga. E a minha experiência começou na Fazenda da Esperança, onde eu morei por 3 meses com os caras da recuperação. E foi uma experiência muito boa, onde eu conheci um monte de pessoas que ainda hoje eu consigo ligar e que acabaram com as recuperação. E assim, com Peter, esse cara é um voluntário também, me contou sobre uma experiência que ele queria fazer no Florianópolis, no Morro. E assim, eu queria conhecer também essa experiência, porque desde o primeiro momento eu gostei demais, porque gosto assim de trabalhar também com criança. E lá o trabalho era feito com criança do Morro, em uma escola marista. E assim, fez alguma ligação com o responsável, que é Kelly, focolarinos do Morro, do focolar do Morro. E assim, comecei eu também com Peter essa experiência. Nós alugamos uma kitnet perto da casa de Padre Wilson, no Morro, e também perto do focolare. E o trabalho é feito com criança do Morro nessa escola. E também algum projeto com adolescentes no Morro. E essa experiência foi assim para mim muito marcante, porque com adolescente, com criança do Morro, passei algum momento muito especial entre eles, porque assim são pessoas bem assim que não tive sorte na vida, mas eu acho que essas pessoas são felizes com pouco. Ele não tem muitas coisas materiais assim. Eu lembro muito das crianças que brincam só com uma pipa, conseguem brincar todo dia com uma pipa e eles são felizes. Essa experiência para mim foi incrível. Eu lembro quando eu me levantava da calma, eu estava bem assim, cheio de felicidade. E no momento da pandemia assim, é bem difícil. E que ainda não encontrei novamente essas emoções que eu tive cada dia que eu levantava. Essa energia, essa felicidade estava porque eu via algumas pessoas, como assim, focolarinos, ou também Padre Wilson, que assim, doa o 100% da vida dele com o próximo, ou a pessoas que têm dificuldade. E esse para mim foi incrível. E, assim, obrigado também por cada um deles. E muita saudade do Brasil e de cada um de vocês. Tchau. Sensacional, né? A experiência. A gente vai ver agora a do Peter. Olá, o meu nome é Peter, venho da Romênia e no ano passado fui no Brasil através do projeto de Milonga para fazer voluntariado e agora queria compartilhar um episódio dessa experiência. Nos últimos 3 meses daqueles 9 meses que passei no Brasil, estava no Morro de Monte Serrat, no Florianópolis, onde juntos com outro rapaz da Itália ajudamos as crianças numa escola privada. Foi uma experiência muito legal conhecer a realidade nas favelas, conhecer diferentes famílias, brincar com as crianças, aprender um idioma nova e também visitar algumas praias muito legais. Talvez vocês sabem que na Romênia, pelo menos durante o inverno, faz muito frio e também onde eu moro, a praia é muito longe daquele lugar. Sim, aprendi muito durante esse tempo
me conhece muito mais, também os meus limites, também eu aprendi de valorizar mais as minhas habilidades, a minha realidade. Uma novidade que o Moura faz. Eu tinha uma entrevista de trabalho, talvez eles vão me contratar para um trabalho onde posso utilizar esse idioma, porque não tem muitos húngaros que falam em português. Sugiro muito de participar nesse projeto, porque é uma experiência muito, muito legal e vale a pena. Tchau! Uau, que maravilhoso! Gente, não dá vontade de sair, né? Uma experiência mais linda que a outra. E vocês sabem que nesses 5 anos, né, de Milonga, tivemos assim, experiências fantásticas no mundo todo. Poderíamos ficar aqui horas e horas. Mas para vocês conhecerem melhor os nossos testemunhos, fiquem ligados nas nossas mídias sociais, porque logo nós teremos um espaço chamado Conte-nos Milonga. E os nossos jovens que fizeram experiências durante esses 5 anos estarão contando as próprias experiências. E agora, como nós estamos com pouquíssimo tempo, teria muito mais coisas para a gente conversar, antes de abrir para as perguntas, mas imagino que vocês têm muitas perguntas, não? Então, assim, alguém diz ali, muito lindo e contagiante as experiências, e realmente, até eu mesmo fiquei muito comovida aqui, né, porque são experiências, assim, muito concretas, e eu convivi com esses meninos também, com essas jovens, né, então são experiências muito lindas mesmo. Não sei se alguém tiver experiência aí, ou quiser dizer, abrir o microfone, quiser fazer perguntas, eu e a Corine, o Vilmar, que já fizemos as experiências com esses jovens, também podemos contar um pouquinho mais. Tem uma aqui de quem que chegou? Da Lígia, porque algum desses jovens que estão aqui no Zoom já fizeram a inscrição também para participar, né, desse processo do Milonga. Então, tem todo um processo que nós já explicamos também para eles, né, que o jovem se inscreve e é chamado a fazer uma entrevista, onde nos conhecemos, e também junto com o jovem a gente vai acompanhando e vendo o percurso, se aquele projeto realmente é o projeto para o jovem, né, de acordo com aquilo que ele está procurando. Então, esse seria o primeiro processo, né? Então, ele pode escolher até 3 projetos, e depois nessa conversa também, né, nesse bate-papo, a gente entende juntos, né, se realmente qual o projeto melhor para o jovem. Então, isso aí é uma decisão, Lígia, que a gente, não é nossa, mas assim, é feita em conjunto com o jovem. E depois tem mais uma pergunta, que ela pergunta sobre a hospedagem, alimentação, aí vai dependendo de cada projeto, né, Corine? A gente pode responder junto essas perguntas aí. Sim. Mas o jovem entra, né, escolhe o projeto, e alguns projetos você, dependendo do projeto, ele pode favorecer também hospedagem ou alimentação, mas aí tudo vai depender dessa conversa nossa com o jovem e com a ONG que o jovem deseja. Sim, até porque ela pergunta se é permitido fazer outra atividade fora da instituição para ter renda, né? Essa é uma coisa um pouco delicada, no sentido de que você vai com visto ou de turista, ou eu sei que alguns países têm visto para voluntários, né? No caso, isso não permite que você tenha um trabalho e tenha renda, né? Portanto, normalmente isso não. Eu sei que, porém, na Alemanha, uma das organizações que há pouco se cadastrou no Milonga, ela oferece já essa possibilidade, né? Já tem alguns trabalhos de jardinagem, de babysitter, de coisas assim, onde mas até agora seria o único lugar, assim, onde, digamos assim, pelas características do lugar, eles já têm
essa prática um pouco já evidenciada. Enquanto que nos outros lugares, até porque a maioria dos voluntariados são, sei lá, 32 horas, 40 horas, né? Porque você vai ali, normalmente, para se doar. Então, creio que é mais difícil isso aqui. Ok? Depois, o tempo, né? Então, a gente diz que o tempo mínimo para um voluntariado fora do próprio país seria 1 mês, se você sabe a língua, né? Porque o que acontece? A ONG que espera o voluntário, ela, digamos assim, ela tem uma expectativa também de uma ajuda, né? Então, se você chega lá, não sabe a língua, tem que se adaptar ao país, tem que conhecer o que a ONG faz, se adaptar ao seu trabalho. Depois você fez esse processo, a ONG colocou uma pessoa lá para lhe acompanhar, a gente fechou, depois de 1 mês, você está chegando, né? Então, por isso, que a gente, assim, orienta para 3 meses, no mínimo, sobretudo onde não se sabe a língua. Se já sabe a língua, então, dependendo realmente de onde se vai, qual o seu perfil, há também a possibilidade de um voluntariado de 1 ou 2 meses. Mas a gente, até para o voluntário entrar na cultura, para conhecer, para fazer mesmo uma experiência, 3 meses a gente recomenda, digamos assim. Ok? Com licença, então. A Adriele permitiu. A minha pergunta foi, como eu já preenchi, né, o formulário e tudo, foi baseado em algumas informações vistas lá, e eu sou a rapa do tacho ao contrário, né? Vocês têm um limite de idade e eu tenho 34 já. Então, a minha pergunta em relação até mesmo de tempo e tudo mais, era para poder entender, né, a dinâmica, porque sim, eu entendo toda essa questão do voluntariado, a entrega, e lá tinha essa informação de 1, 2 meses, entendeu? Então, por isso que me gerou também essa dúvida. Uhum. E, por outro lado, a questão de carga horária e tudo mais, era muito mais em função do tipo, por exemplo, eu hoje tive que aprender, né, eu já não sou adolescente, então eu trabalho e tudo mais, mas me adaptei a trabalhar de maneira online, né? Então eu já imaginava que esse aspecto em função de visto não seria possível, mas achei melhor perguntar de toda maneira. Mas pensando nisso, né, nessa dedicação, se isso seria visto como algo negativo também, por acaso, né? Porque dependendo, né, da viabilidade para ambos, quanto mais melhor, né? Mas por outro lado, eu também já tenho uma outra realidade, não sou a adolescente, né, que estou buscando, eu sei que não menosprezando, pelo contrário, acho que é muito válido, né, com essa cabeça logo cedo, já ter essa visão. Mas eu entendo, né, a vida que já acontece hoje, né? Então, a minha dúvida era em relação a isso, se seria possível, de alguma maneira, conciliar, né, eu entendo a entrega, né, mas se realmente é viável, tanto pelo tempo de entrega, de estar envolvida e poder isso, né, ser construído, quanto, por outro lado, qual que é o pause que eu dou na minha vida, né, vamos dizer assim, né, qual que é como que eu faço com o que eu já tenho aqui hoje, porque tudo que vocês apresentaram me enche os olhos, muito que o Vilmar falou também me trouxe luz, porque a gente muitas vezes vem com uma ideia, né, em relação aos projetos e depois vê que a troca pode ser muito diferente. Então, ao meu ver, do que eu já li sobre os projetos, já tenho uma visão, mas faltava alinhar essa parte para entender, né, a dinâmica de viabilidade mesmo de tudo para todo mundo, né? Se eu entendi bem, quando você pergunta de um trabalho, seria um trabalho que você já tem e pode fazer online. Então eu tinha entendido de outra forma, mas eu acho que esse é um caso particular no qual, se você realmente tem interesse, com certeza a gente pode encontrar
um lugar onde se possa conciliar. Digamos, eu tenho 20 horas, eu dou 20 horas de voluntariado e as outras 20 eu continuo meu trabalho online, né, Valdete? Eu não vejo que isso seja... com jovens que vieram também e conseguiam conciliar essas duas, né? Importante é isso na entrevista, Lígia, que você, não sei qual país que você escolheu, agora com a pessoa que você, porque como temos os coordenadores, né, dos vários projetos, então de colocar também, sempre bem né, visto juntos, né? É importantíssimo você colocar também essa situação, mas não é impossível, não. Só uma experiência rápida, eu trabalhava com um menino no Milonga, na Bolívia, que era do México, e com a própria associação, ele precisava também fazer esse trabalho, ele trabalhava de forma online, né, e com a própria associação a gente montou um esquema no qual ele poderia trabalhar um tempo que, né, ele fazia todo esse rearranjamento e foi super certo, assim, eu acho que esse diálogo pode acontecer mesmo na própria construção de onde você quer ir, você já expõe essa realidade, porque assim também a ONG vai se adaptando e vê, né, olha, é possível dessa forma, e com a gente funcionava super bem lá. Não está errada a forma como vocês haviam entendido, porque eu fiz a pergunta dessa maneira mesmo, se seria possível, né, de uma forma de sustento, vamos dizer assim, em paralelo, né, mas eu já imaginei que não poderia em função de vistos e coisas do tipo, porque são direcionados. Mas, sim, hoje, o que eu faço hoje, eu me adaptei inteira ao online, então, tendo essa janela, eu também me organizo, mas perfeito. Obrigadão, Lígia. Pessoal, mais alguém aqui no Zoom gostaria de fazer alguma pergunta? Quanto ao link da inscrição, houve a nova inscrição e a primeira inscrição inicial? A gente tinha conversado, né, Valdete? Seria bom se fizesse, como a gente recebeu 600 inscrições, né, naquela época, então agora, conhecendo melhor o Milonga, eu acho que também a Valdete vai colocar no chat, a gente pede que quem realmente tiver interesse, continua tendo interesse, que se inscreva novamente, porque assim a gente já sabe e já contacta vocês para uma entrevista, já vai mais a fundo na sua realidade, né, com o lugar também onde você quer ir. Não, perfeito. Até pude conhecer mais com o projeto, com esses 3 últimos encontros aí. Até a visão mudou, a mente mudou. Bacana. Legal, Diego. Ficamos aguardando aí as novas inscrições de vocês. Alguém tinha perguntado não me lembro aonde, quando é que começa novamente o presencial, né? Então, a gente, quer dizer, é um processo que foge ao nosso, como é que a gente diz? A gente não sabe, né? Pode ser que alguns países abram antes de outros, vai depender do país de proveniência e do país onde se quer ir, né? Então, isso vai ser monitorado e a gente vai... porém, de qualquer forma, para um voluntário ir para algum lugar, tem, de qualquer forma, a gente pede 3 a 6 meses, né? Porque tem a preparação, dependendo de onde vai, tem o visto, tem que se organizar, às vezes também do ponto de vista financeiro, passaporte a ser feito, um seguro, então há também uma convenção, né, em que o voluntário ele assina, onde ele tem alguns direitos, alguns deveres, então ele vai conhecer, tem uma formação que se faz antes de ir, né, como forma também de preparar, de saber, né, de ter algumas informações. Aprender um pouco a língua antes de... Né? Então, tudo isso, quer dizer, de qualquer forma, há não é que o voluntário, a pessoa se inscreve hoje e já está pronto a partir no próximo mês, né? Por isso que, mesmo sem saber se quando abrem as fronteiras, né, a pessoa já está pronta, ótimo, já fez, já ganhou terreno, né? Ótimo. Tem mais alguma pergunta?
Silêncio. Alguém uma vez perguntou também se tem um período específico para fazer o voluntariado. Isso também depende muito da ONG onde ele vai. Algumas ONGs têm atividades o ano todo, outras fecham, digamos, têm uma atividade reduzida em períodos de férias escolares, e aí fica mais difícil receber voluntários. Então, isso realmente vai depender do lugar onde se vai. Ótimo! Foi intenso novamente nossos encontros, né? São sempre intensos, mas assim, maravilhosos mesmo, esses momentos, né, de comunhão também. Tem alguém dizendo algum projeto bastante conhecido, divulgado, porque eu não me cadastrar como voluntário? Tem alguma... Se você ficou com dúvidas, insegura em relação ao programa ou à experiência que você quer fazer? Não ficou claro na sua pergunta. Quem perguntou? A Jaciara. Jaciara, gostaria de explicar um pouquinho mais? Enquanto isso, uma pergunta que pergunta, eu tenho que ter algum conhecimento especial para fazer um voluntariado, né? Justamente a característica do voluntariado é aquela de estar a serviço da ONG para aquilo que ela precisa e quer, né? Então, normalmente, não. É claro que se alguém já fez um percurso de estudo ou mesmo na prática, por exemplo, é um eletricista, se ele vai numa ONG, claro que as pessoas vão aproveitar também desses conhecimentos dele, né? Mas, mesmo que ele seja eletricista, ele pode ser solicitado a fazer animação com as crianças, porque naquele momento a ONG precisa de alguém que esteja com as crianças, né? Então, a característica do voluntariado é justamente essa, estar disponível para aquilo que a ONG precisa. E é claro que o que a ONG precisa, nesse período de preparação, você vai saber, não é que vai chegar lá e vão dizer, agora você vai fazer isso, você cai das nuvens. Não, tudo isso você já é combinado com antecedência. No YouTube não tem a pergunta. Só uma pergunta que eu tenho. Hoje uma pessoa talvez não me encaixa ao meu, porque eu tenho um pouco de conhecimento de espanhol e tanto de inglês, mas uma pessoa que também não tem entendimento nenhum de outra língua, ela consegue passar por essa experiência sendo voluntário internacional? E junto a essa pergunta também, para aqueles que, agora eu me encaixo nessa pergunta, é difícil hoje eu estar me tentando do meu trabalho, não consegui, igual ali, já adaptar 100% de forma remota, ainda sou semi-home office. Vocês do Milonga já estão prevendo algum trabalho desse? Foi falado muito agora durante os vídeos sobre a questão de fazer algum trabalho em ação online, que seja também direcionado aqui para dentro do Brasil. Você já tem algo em mente também a ser pensado sobre isso, que consiga nos atender essas pessoas que hoje trabalham, não conseguem se ausentar por 2, 3 meses no mínimo, para também contribuir de alguma forma? Não, eu vou responder a primeira pergunta. O Peter, eu acho que quando chegou no Brasil, não sabia falar português, né? Então, por isso que a gente diz, não tem problema. A questão é, se você vai num país que você não sabe a língua, a gente pede pelo menos 3 meses. Que seu voluntariado dure pelo menos 3 meses. Sim. Ok? Mas não tem problema. Se vai sabendo a língua, melhor, né? Mas se não... como disse a Valdete antes, tem um período que pode se preparar e quando chega lá já está mais familiarizado e vai ser mais rápido a aquisição da língua. Mas não é um impedimento.
E depois, essa segunda pergunta, Eli Anderson, né? Nós estamos trabalhando nisso, né? Porque para nós também é novo essa parte do, né, online, também, porque geralmente os nossos voluntariados eram realmente presenciais, né? Então, até essa forma do jovem vir e fazer o trabalho online, porque também é uma nova, né, para os próprios jovens, porque antes os jovens deixavam o trabalho por 1 mês ou 2 meses e vinham, né? Mas agora, como vocês trabalham online também, é diferente, né? Então, essa é uma realidade nova também, que estamos estudando e vamos vendo também com os projetos, né, como que a gente pode favorecer para poder conciliar tanto o trabalho de vocês como também, né, o voluntariado, né? Então, estamos vendo também com os projetos essa nova realidade de voluntariado. Por isso que eu acho que é importante, Eliane, se você, por exemplo, se inscrever novamente e colocar lá, quando eu gostaria de fazer um voluntariado online, porque no momento não posso, né? E aí a gente já sabe, e já pode, né, Valdete, já pode procurar também algo já pensando que já tem uma pessoa que deseja fazer isso. Sim. E legal dizer que é uma experiência, né? Talvez faça num primeiro momento online, depois, no segundo momento, faça presencial. A gente tem um exemplo do Vilmar aqui, que fez na Argentina, depois fez na Bolívia, ou vice-versa. Veio para o Brasil também, ficou um tempo com voluntariado. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Só para ficar bem à vontade nesse sentido, assim. Pronto. Nosso tempo esgotou. Foi muito legal, muito obrigada a vocês que, né, durante esse período estivemos também, né, através do WhatsApp, em contato, nesses 3 encontros, foi maravilhoso mesmo, podemos manter esse contato, né, se inscrevam lá no nosso site, e aí a gente vai entrar em contato com vocês, né? Seja aqui do Brasil, ou da Argentina, ou da Itália, não sei, a Corine segue os projetos ali, né, do Médio Oriente, né, da Europa, então a gente vai estar em contato com vocês. Então vamos, né, continuar, vocês se tiverem mais perguntas, aproveitem lá enquanto estamos no grupo de WhatsApp também, e a gente vai respondendo as perguntas de vocês. Então, muito obrigada pela presença de cada um. O Peter ainda está presente? Poderia dar um alôzinho para nós, Peter? Acho que ele já se foi. Tá? Não, ele está aí. Não, certo, estou aqui ainda. E olha a camisa dele! Peter, o que você está estudando? O que você está fazendo depois do projeto? Alguma coisa mudou na tua vida? Como que foi para você, voltando para a Romênia? Na verdade, ali durante que estava fazendo o voluntariado, eu decidi de estudar psicologia social. Então, Uau. Depois que eu voltei, comecei a estudar na Budapeste, esse curso. Próprio hoje assinei o contrato que estava contando para vocês, que alguém me procurou porque viu o meu CV no internet. Então, vou ser uma analista de VAT, que são coisas fiscais aqui na Europa. Vou poder trabalhar em português e em inglês. Fiquei muito feliz porque ultimamente estava pensando de começar a trabalhar depois tantas experiências de vida. Então... Maravilhoso, Peter. Parabéns. Obrigado. O português está maravilhoso. Continua ainda muito bem. Muito bom ter português, Peter. Obrigadão, viu? Obrigada por estar aqui conosco. Um grande abraço aí. Obrigado. Então, gente, chegamos ao fim. Desculpem aí as nossas falhas técnicas, faz parte, né? Estamos todos, né, aprendendo. E vocês conhecem muito bem como que é a tecnologia. Mas, assim, de agradecer cada um mesmo por esse período, né? Esses 3 encontros que estivemos juntos. E vamos em frente, né? Vale a pena realmente, como os jovens contaram aí, fazer essa experiência, né? Se lançar para construir realmente, né, um mundo mais unido.
né? Levar ali também a nossa, né, solidariedade, a nossa gratuidade, né? Aqueles valores que nós falamos, né? Para aquelas pessoas também que às vezes estão precisando mesmo do nosso, né, do nosso carinho, do nosso, né? Então é isso. Estamos juntos e vamos em frente, né, Adri? Que é maravilhoso mesmo. Foi um encontro. Obrigada, Adri, que esteve aqui conosco, né? Suando a camisa para colocar todo esse programa. Mas olha, Davi, estamos juntos. Foi ótimo, viu? Não. Isso faz tudo parte do voluntariado, tudo parte, né, do crescimento também. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Obrigada, o Vilmar, pelo tempo também de estar conosco. Eu que agradeço, né, Val? E aproveito esse momento também, né, para falar das nossas redes sociais, né, o Facebook do Milonga, o Instagram do Milonga, né? Lá tem várias informações, tem experiências, né? Podem entrar lá, já vão entrando nesse processo de construção, né? Desse entendimento de que é ser um voluntário. Então, lá tá todas as informações e me coloco à disposição aí. Estou lá no grupo de WhatsApp, qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos todos juntos. Um abraço a todos.